Vasco fez anúncio impactante. Rayhan a caminho do mundo árabe. Tem também informações importantes nesse Acorda Vascão sobre o quarto reforço do Vasco da Gama nesta janela de transferências. Thiago Mendes, fechado, já treina com o grupo. Andrés Gomes e Carlos Cuesta aguardados no Rio de Janeiro nessas próximas horas. E quem é o quarto nome? A grande surpresa do diretor executivo Admar Lopes. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Acorda Vascão que chega para você na manhã desta quinta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, conto muito aí com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para a divulgação aqui desse Acorda Vascão, mas além disso tudo eu conto também neste vídeo com a sua inscrição, tá, amigo? Vem aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Faltam pouquíssimas pessoas para chegarmos aí à marca dos 162 mil inscritos e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você este Acorda Vascão, falando sobre esse anúncio impactante feito pelo Vasco da Gama nestas últimas horas. Ontem, através de seu site oficial, o Clube de Regatas Vasco da Gama informou que a Sociedade de Propósito Específico, a SPE, foi oficialmente constituída. O que isso significa? Amigo vascaíno, isso significa que foi dado um passo fundamental para a reforma da nossa casa, para a reforma do nosso caldeirão, para a reforma do estádio de São Januário. Com a conclusão aí dos últimos trâmites burocráticos, a SPE entrará em operação e o clube vai estar apto a receber o dinheiro dos investidores do potencial construtivo após mais uma documentação a ser liberada na prefeitura, que é o termo de transferência de potencial construtivo. Essa SPE, né, vai ser algo completamente controlado pelo Vasco da Gama e tem como objetivo exclusivo, gerar a venda do potencial construtivo de São Januário e aplicar integralmente todos os recursos arrecadados nas obras da reforma do nosso estádio. Segundo o clube, né, trata-se aí de uma estrutura jurídica e financeira fundamental para garantir transparência, governança e eficiência na execução do projeto. A SPE não é nada mais, nada menos, né, do que de fato uma sociedade criada para receber o dinheiro oriundo do potencial construtivo de São Januário e com esse dinheiro investir, né, na reforma aí do nosso caldeirão. Os próximos passos do processo agora para dar andamento nessa reforma da nossa casa incluem a abertura da conta garantia da SPE e a apresentação da documentação necessária à Prefeitura do Rio de Janeiro para a obtenção do termo de transferência de potencial construtivo. Após esses passos, amigo vascaíno, esses passos, o Vasco ficará ainda mais próximo da reforma de São Januário. O Vasco, inclusive, tem 2 opções de compra assinadas para vender 100% do potencial construtivo para a reforma de São Januário. Informação aí, de acordo com o GE, é que esses valores superam os 500 milhões de reais, mais de R$ 500 milhões
de reais, né, que era o desejado pela diretoria do Pedrinho no início das conversas. Hoje, o Vasco, como clube, tem parceria do Banco Genial na organização dos processos e se mostra muito otimista com os avanços para a aguardada reforma do Caldeirão. Então, assim, informações muito importantes, um anúncio de fato impactante, porque é um anúncio, amigo, feito para que o torcedor vascaíno entenda mais do que nunca que o Vasco hoje ele está muito próximo de, assim, infelizmente, mas felizmente, né? Tá muito próximo de reformar São Januário. A ideia inicial era que a reforma acontecesse no final do ano passado, ela não aconteceu, e a expectativa é que no final desse ano o Vasco já inicie a reforma do Caldeirão de São Januário. Então, assim, infelizmente, que o São Januário que a gente vê hoje, ele não estará mais presente. Mas também, felizmente, porque o Vasco terá um São Januário reformado, novo, moderno, é o Vasco entrando com tudo aí no século XXI. E a gente espera que o Vasco, o vascaíno, possa desfrutar desses últimos momentos desse atual São Januário. E tem um jogo para desfrutar, amigo. Agora, nesse próximo dia 27 de agosto, a CBF marcou, estará acontecendo em São Januário, a partida entre Vasco da Gama e Botafogo. Dia 27, numa quarta-feira, o jogo estará acontecendo às 9h30 da noite. Jogo com transmissão do Grupo Globo. Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta acontecerá também numa quarta, dia 11 de setembro. Aliás, numa quinta, dia 11 de setembro, no estádio Newton Santos. Então, calendário aí já definido. O Vasco conseguiu, junto à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a liberação para que o jogo contra o Botafogo, mesmo, né, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, ocorra dentro da sua casa, ocorra dentro do Caldeirão. É importante lembrar que o Vasco já chegou a enfrentar o Botafogo também no mata-mata de Copa do Brasil 2020, na quarta fase da competição. Vasco e Botafogo se enfrentaram também em São Januário. À época, o Botafogo venceu a partida pelo placar de 1-0 no jogo de ida e no jogo de volta em São Januário o jogo terminou empatado 0-0 e o Botafogo ali garantia a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. A gente espera que, sem dúvida nenhuma, né, dessa vez a história possa ser escrita de uma outra forma com a classificação do nosso Vascão. Tá animado, amigo? Você acha que dá para passar do Botafogo? Deixa aí a sua opinião, é claro, nos comentários. Entretanto, o anúncio impactante, a reforma do nosso Caldeirão. Tá chegando, amigo, tá chegando o novo São Januário. Falando aqui em novidade, tenho duas novidades importantes para trazer a você nesse Acorda Vascão com relação a movimentações de mercado, se tratando do assunto de saídas. Por quê? Dois jogadores, Juan Esforza e Matheus Carvalho, dois volantes. Para quem acompanha aqui o canal do Gigante Vasco, sabe muito bem que eu venho tocando muito nessa tecla envolvendo os volantes hoje do Vasco. O Vasco hoje tem 8 volantes dentro do seu elenco. Hugo Moura, Tietê, Paulinho, Jair, Thiago Mendes, Calma Barros, Juan Esforza e Matheus Carvalho. É muito jogador de uma posição só, amigo. Não tem como você ter um elenco com tanto jogador na posição de volante. Então o Vasco precisa liberar esses atletas. Jair e Paulinho têm um contrato com o Vasco até o final do ano. Dificilmente vão ficar. Mas são atletas ainda, como por exemplo o próprio Jair, utilizados pelo técnico Fernando Diniz. Hugo Moura é titular. Thiago Mendes acabou de chegar. Calma Barros acabou de voltar. Tietê é titular. Juan Esforza nem entra. E também Matheus Carvalho entra muito pouco e é muito criticado e é novo, tem potencial de revenda. Assim como o Juan Esforza. Então, dentro desses 8 atletas, o Juan Esforza e Matheus Carvalho são os dois nomes com maior possibilidade de revenda nesse momento na janela de transferências. Segundo o canal Atenção Vascaínos, ainda na noite de segunda-feira, olha, na noite de terça-feira, o Matheus Carvalho passou a ser alvo do mundo do futebol israelense, né? Clubes de Israel passaram a se interessar em um clube em específico. Ficou de olho e demonstrou interesse em apresentar uma proposta na casa dos 2 milhões de euros pela compra dos direitos econômicos de Matheus Carvalho, algo em torno de 12 milhões e 600 mil reais. É de fato, né, algo assim concreto, e a informação hoje que eu tenho é que esse clube é o Maccabi Haifa. Após, né, o principal clube
do futebol israelense, né? Maccabi Haifa é o clube que tem mais grana no futebol de Israel, então tem um poder de investimento bem interessante, tem capacidade financeira para realizar uma proposta e, de fato, contratar o jogador. O clube com maior dinheiro é o Maccabi Tel Aviv e o Maccabi, no caso, Haifa é um dos clubes também que tem muita grana e potencial de investimento. Ele está aí de olho na possibilidade de realizar uma proposta pela compra dos direitos econômicos do volante Matheus Carvalho, volante jovem, de 23 anos de idade, que o Vasco pagou 2 milhões de reais apenas junto ao Náutico para tê-lo. E a expectativa sim é que esse jogador possa ser vendido ainda nessa janela de transferências, com o Vasco permanecendo com o percentual do jogador. Além do Matheus Carvalho, a situação do Juan Sforza, um jogador aí, amigo vascaíno, que também não vem sendo muito utilizado. A informação hoje é que Vasco segue deixando muito bem claro ao mercado que o Juan Sforza é um nome negociável. A informação, inclusive, é que Vasco, junto do seu empresário, seguem negociando para encontrar o melhor cenário possível para todos. A ideia é que ele tem espaço para jogar, a ideia é que o Vasco recupere automaticamente o valor que foi investido, no caso, a ideia do seu empresário, né, que ele jogue em algum clube, e a ideia do Vasco é vendê-lo para que o Vasco possa recuperar parte daquilo que foi investido, mais de 25 milhões de reais junto ao New Old Boys. Recentemente, o canal Podcast Cruz Maltino, inclusive quarta-feira agora, ontem, em contato com uma pessoa próxima, o staff do atleta, ele garantiu o seguinte, olha, abre aspas, fala da própria pessoa próxima a Juan Sforza. Estamos na luta para achar um lugar onde ele jogue e que sirva também para que o Vasco recupere o que foi investido. Sem jogar um minuto, fica mais difícil ainda conseguir algo. Então, assim, é hoje do objetivo das pessoas ao entorno da carreira do Juan Sforza procurarem um lugar para ele jogar. O Vasco está disposto a negociá-lo. Então, a expectativa é que 2 nomes, além do zagueiro João Vitor, também possam sair nessa janela de transferências, que é Juan Sforza e Matheus Carvalho. E essas saídas, amigos, serão fundamentais para que o Vasco consiga a permanência do Ryan. E a gente já parte para esse assunto aqui nesse Acorda Vascão. Por quê? Ryan hoje é um alvo claro do futebol europeu, do futebol asiático. Amigo, onde existe futebol, o Ryan é alvo. Do futebol norte-americano, é na América do Norte, é na América do Sul. Na América do Sul não, porque não tem potencial de investimento, né? Mas na América do Norte, na Ásia, na Europa, na Oceania, todos os lugares possíveis onde há a bola rolando, o Ryan é um jogador que desperta o interesse, né, de outros clubes. Um jogador interessável, se é possível que há essa palavra, né? Ontem tivemos a informação relacionada à probabilidade de uma proposta formalizada, né, do Al-Ahly na casa de 25 a 30 milhões de euros. Trazendo para a nossa moeda hoje, 30 milhões de euros representa 190 milhões de reais, valor altíssimo que sem dúvida nenhuma balançaria a diretoria Cruz Maltina. Entretanto, amigo, logo após essa informação, o canal Vasco entrou em contato com pessoas próximas ao garoto Ryan. E a informação, inclusive confirmada aqui pelo canal do Gigante Vasco, é que de fato, nesse momento, ainda não houve contato oficial por parte do Al-Ahly junto ao jogador, tá? Ou seja, o Al-Ahly ainda não apresentou nenhum tipo de proposta, nenhuma oferta oficial chegou ao atacante até o momento. Do Al-Ahly, do Chelsea, de qualquer outro clube do mundo do futebol. Além disso, inclusive, com relação a uma saída do Ryan, volto a repetir, proposta de 30 milhões de euros, 190 milhões de reais, balancem muito a diretoria Cruz Maltina, que precisa colocar dinheiro em caixa. Mas hoje o pensamento do Ryan, das pessoas que estão ali ao seu entorno, é nítido, é claro, atuar na Europa. Pessoas próximas ao atleta garantem, né, que inclusive o jogador não tem nenhuma prioridade em atuar em outro continente que senão o continente europeu. Se esconder no futebol árabe nesse momento não é o objetivo do Ryan. E sim, se esconde. Jogador de 19 anos, com o potencial que o Ryan tem, ir para o mundo árabe, meu amigo, você vai ficar apagado. Então hoje as pessoas que estão em torno da carreira do Ryan sabem muito bem disso, têm por objetivo colocar o Ryan numa Liga Foco, numa Premier League, numa La Liga da Espanha, numa Ligue 1 da França, um mercado que o Ryan possa crescer, se destacar, se valorizar ainda mais e aparecer com força, com tudo no mundo do futebol. Sabe-se muito bem, todas as pessoas ao entorno do Ryan, do seu potencial. Sabe muito bem, inclusive, que ele tem capacidade para já, depois do Vasco, ir diretamente para um gigante do futebol europeu, tá? Ainda assim é importante falar, não está descartado
uma proposta irrecusável, como seria uma proposta de 200, 210, 220 milhões de reais, mude completamente o cenário. Mas ainda não aconteceu, não há nada oficial e caso isso ocorra, a diretoria do Vasco vai ser comunicada imediatamente, tá? E por que eu trouxe, assim que entrei no assunto Ryan, a fala? É importante vender atletas nessa janela para segurar o Ryan, porque o Vasco precisa de dinheiro. Se chegar uma proposta hoje de 190 milhões de reais, é difícil de segurar o Ryan. Mas o Vasco, por exemplo, liberou o João Vitor, vai colocar 30 milhas no bolso. O Vasco, vamos supor que chega o clube de Israel, coloca uma grana na mesa e tira o Matheus Carvalho daqui por 12 milhões. Além dos 30 do João Vitor, tem mais 12 do Matheus Carvalho. Vamos supor que um clube aí da Argentina, da MLS, gosta do Juan Esforza, faz uma proposta de compra por 20 milhões de reais no jogador. Meu amigo, aí somados, 30 do João Vitor, 12 do Matheus Carvalho, mais 20 do Juan Esforza, já são aí 62 milhões de reais. É uma grana que entra e dá uma aliviada. Tira um pouco do senso de urgência do Vasco de ter receitas novas. No caso, a venda do Ryan também seria essa receita. Então, o Vasco nesse momento entende que quer ficar com o Ryan até o final do ano. Esse é o objetivo do Vasco. Se é o desejo da diretoria. Se é um pedido do técnico Fernando Diniz. Mas para isso acontecer, talvez algumas perdas irão acontecer nessa janela de transferências. A perda do João Vitor já foi, talvez a perda do Matheus Carvalho, talvez a perda do Leandrinho. Alguma coisa vai rolar, amigo. Então é bom ficar de olho, é bom ficar ligado. O objetivo do Vasco é segurar o Ryan, mas tem alguns contras diante dessa situação. Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. E indo agora para o final desse Acorda Vascão, trazer uma informação ontem que de fato surpreendeu ao torcedor vascaíno, informação relacionada a Jean Onaná, volante de 1,89 m, 25 anos de idade, atleta que tem 11 jogos pela seleção do seu país, a seleção camaronesa, um jogador que chegou ao Beşiktaş no meio do ano retrasado, 23, e tem um contrato com o clube turco até o meio de 2027, tem mais 2 aninhos aí de contrato. Hoje, no Beşiktaş, ele não vem sendo uma peça muito utilizada, tá? Ele chega ao Beşiktaş no meio de 23, atua 10 partidas. No início do ano passado, após 6 meses do seu novo vínculo contratual, ele é emprestado ao Olympique de Marselha. Ele fica aí 1 ano no Olympique de Marselha, disputa 14 partidas, ou melhor, ele fica 6 meses no clube francês, disputa 14 partidas, é titular no Marselha. Ele volta no meio do ano passado ao Beşiktaş, não consegue jogar, teve apenas 6 jogos num período de 6 meses, e no início do ano agora ele foi emprestado ao Genoa, onde fechou a temporada, inclusive no clube italiano, atuando 9 jogos, sendo até titular do Genoa, tá? Hoje ele está novamente no Beşiktaş, voltou ao seu clube de origem, mas dificilmente será, assim, terá minutagem, né? Será utilizado. É um jogador que o Beşiktaş, mesmo realizando um alto investimento pela sua compra, não vê como um nome utilizável nesta janela, nesta temporada, perdão, e vê como um atleta negociável na janela de transferências. O Beşiktaş paga no meio de 23 um valor aí de 4 milhões de euros pela compra dos direitos econômicos desse atleta. Um jogador que Admar Lopes conhece dos tempos de Lille. O Admar Lopes leva, no caso Júnior Onaná, ao Lille lá no ano de 2019, quando ainda era no clube francês o chefe do departamento de scout. Ele traz Onaná do Leixões de Portugal, mercado que Admar Lopes também conhece muito. Então, Admar Lopes tira esse jogador do futebol português, leva ao futebol francês para vestir a camisa do Lille. E qual é a informação que eu tenho a trazer aqui a vocês? Esse atleta, que joga como primeiro volante, mas também como segundo, um jogador novo, 25 anos de idade, físico, forte, intenso, pegada mesmo. A informação aqui, o Vasco hoje, de acordo com o canal Na Torcida Vascaínos, busca a contratação do volante, tá? O jogador ele pode chegar ao Vasco da Gama no mesmo molde que foi ao Genoa nessa temporada, agora nesse ano, e foi também ao Marselha no ano passado, por empréstimo. A expectativa é que possa chegar sim por um empréstimo de 1 ano. Hoje, quem conversa é o diretor executivo Admar Lopes. As conversas estão de fato em andamento. Hoje, o diretor executivo tenta a chegada do atleta com custo zero, o Vasco assumindo somente os vencimentos mensais de Onaná. Então, assim, amigo, informações muito importantes.
o Vasco pagaria apenas pelo salário dele durante esse período de um ano e teria à disposição um jogador jovem, com fôlego, pegador, marcador intenso, algo que falta nesse elenco cruz-maltino. Então, mais uma da Admar, e dessa vez uma grande surpresa, um africano. Dificilmente a gente vê jogadores, né, da África vestindo a camisa de clubes aqui do futebol sul-americano, e é de fato uma grande novidade. E além disso, amigo torcedor vascaíno, deixe, é claro, a sua opinião nos comentários com relação a essa situação. Fechou? Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, tá? Dessa quinta-feira. E já já eu tô de volta aí com o nosso Fala Gigante para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês pela parte da tarde. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaína!